Eu ouvi alguns comentários de que as unidades de armazenamento acreditavam que a contaminação por micro-organismos, os grãos ardidos, mofados, estavam causando perdas expressivas de tonelagem armazenada. Aí eu pergunto, será que isso é realmente da ação dos micro-organismos ou pode ser uma redução de umidade do grão em condição do nosso ambiente ou essas atividades de aeração contínua desnecessária? Sim, eu creio que é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Ah, mas a gente está com a umidade na base comercial. Mas a gente tem É porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Uhum. Então, assim, se eu fizer aeração com o ar externo, numa umidade relativa baixa, ele vai secando por camadas. Ele vai resfriar, porque o objetivo da aeração é resfriamento do grão. Ele vai resfriar, mas ele vai secando por camadas. Então, eu vou ter uma massa fresca, mas eu não estou exatamente sabendo que a umidade está lá embaixo. É uma frente de secagem, aí né? É um pouco enganosa essa questão de que, não, mas a minha umidade está no padrão. Porque quando eu descarrego um silo, eu tenho um cone invertido, certo? Sim. Eu tenho mistura de camadas. Então, eu tenho mistura de umidades que acaba ficando mais ou menos dentro da média em alguns casos. Mas a gente sabe que aqui na nossa região, esse é um dos grandes problemas. A maioria, a soja principalmente, que ela perde água com mais facilidade, de sair com 12%, 11%, isso é um prejuízo. Vamos fazer um parênteses aqui. Isso é só um problema financeiro. Porque quanto menor a umidade do grão, para o nosso clima, melhor. Eu tenho uma melhor condição de armazenagem, porque eu estou baixando o metabolismo do grão. E inibe a atividade do micro-organismo Exatamente. Em relação a micro-organismos, nós temos sim, se dependendo da condição que tiver, dependendo de como foi secado esse produto, você tem uma massa homogênea em termos de umidade que não existe. Não tenho como ter 100% todo mundo a 14 dentro de um silo ou de um graneleiro. Isso é ilusão. Se eu tiver, né, a questão assim do equilíbrio, da umidade de equilíbrio abaixo da umidade, eu vou ter um prejuízo financeiro. Em relação, eu ia falar dos micro-organismos. Se eu tiver pontos com alta umidade ali no meio da massa de grãos, eu vou ter ali uma atividade de micro-organismos, principalmente fungos, que vão respirar juntamente com o grão, promover ali, liberar mais calor, água, aquela coisa toda. E o grão, ele pode consumir sua própria energia. Aí eu tenho redução de matéria seca. Então, dependendo do número, da quantitativo, de incidência, como está essa massa. Eu ia fazer um link agora com a situação nova que a gente tem, que é a tal da anomalia que ninguém sabe exatamente o que é. Eu acredito que se esses relatos são recentes, esse é um dos fatores. O que me relataram? Que não estão conseguindo baixar a temperatura. Então isso está ligado a metabolismo acelerado. Exatamente, eu não sei o que tem ali dentro. Sabemos em termos, mas assim, não dá pra gente afirmar, por enquanto, ok, né? Mas vários produtores armazenistas falaram, Sol, eu não tô conseguindo baixar de 30. Olha só. Tô fazendo aeração, não consigo baixar de 30. E até eu lembro, né, um ex-aluno nosso, um grande colaborador da gente, eu falei, vende, você não sabe o que você tem na mão. Nós não sabemos. E assim, felizmente ele vendeu, depois a soja caiu de preço, ele vendeu na hora certa. Então é um conjunto de fatores. Entendi. Eu tenho quebra técnica por perda de massa de água, por respiração do próprio grão consumindo a sua própria energia, sua matéria seca, e a questão fúngica ali e além de tudo tem a questão de micotoxina, que a coisa só piora. Não é fácil não. Precisa de estudo e precisa de técnica, né? Exatamente. Sol, eu sempre tive uma dúvida, quando a gente fala em silos metálicos, aquela camada de grãos que está aí entre 40 centímetros e 1 metro da lateral, com a variação de temperatura entre noite e dia, pode ocorrer condensação da água do grão na parede do silo e isso aumentar essa atividade de micro-organismos? Isso você que convive já viu ou é realidade isso? Sim, em termos, né? Por que a gente consegue armazenar aqui no Brasil o clima tropical, né, dessa forma? Porque o grão é um bom isolante térmico. Ponto. O grão é um bom isolante térmico.
né? Essa influência externa, mesmo em silos metálicos, ela é muito pequena, ela é muito próxima da parede. Vou falar ali uns 15 centímetros. Não adentra. Não é no grão, é o ar intergranular que altera de temperatura. E aí, por convecção, nós temos correntes de ar. Então, se aquece próximo da parede, esse ar sobe, chega lá em cima, a massa está um pouco mais fresca, a gente chama fenômeno de migração de umidade. E aí eu tenho uma inversão de correntes que começa a carregar umidade, aí leva para uma zona de alta umidade no fundo, e ali sim eu posso ter condensações. E em cima eu sempre tenho condensação porque eu tenho bolsão de ar quente, né? Mas sim, tenho influência? Tenho. Lá no sul, agora na entrada do inverno é o contrário, porque o ar próximo da parede vai ficar mais frio, vai descer, né, por convecção, e aí ele sobe ali no meio da massa, fazendo zonas de alta umidade na parte superior. Por que eu falo isso com bastante certeza? Porque isso também é base do armazenamento, tem estudos, né, bastante já de vários pesquisadores de renomes, enfim, sobre essa influência em camadas de grãos da condição externa. E eu também trabalhei muito tempo instrumentando silos bolsa, né? Então, assim, imagina, o silo bolsa parece uma estrutura tão sensível ali, sob o sol, enfim, e a influência no silo bolsa é no máximo 15 centímetros. Então tá. A gente achava nos primeiros estudos que tinha dado problema no sensor, mas fundo, é uma linha contínua. E não, exatamente, porque o grão, se o grão não fosse um bom isolante térmico, meu amigo, nós não armazenaríamos. Não, a gente ia precisar de tecnologias que a gente precisa caminhar para ela, que é o que usa em semente. Essa é uma preocupação, e a preocupação está realmente ligada à semente, né? Porque essa parede metálica aí, se causar variação de umidade na semente, pode aumentar algumas características que aceleram a deterioração. Mas tem algumas tecnologias não, alguns meios que dá para auxiliar. Sim. Pintura, manta térmica. Exatamente, né? Pintura, mas assim, não é qualquer tinta branca. Não. Precisa ele tem tintas especiais que tem até composto de porcelana, Isso, enfim, que ajuda bem. E reduzem 5 graus. Sim, sensacional. São medidas não tão baratas, mas aparentemente simples, né, de serem realizadas, e realiza uma vez só. Muito bom, muito bom.